Evangelho de João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu santo nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, alimenta-nos, ó Pai, porque precisamos das palavras que vêm de ti. Não permita, Senhor, que sejam ideias minhas, que sejam coisas provenientes do meu coração, mas que sejam, ó Deus, palavras vindas de ti, do teu trono, Senhor, para nos alimentar. Ajuda-nos, socorre-nos nessa noite e fala conosco, apesar de mim. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Oração sacerdotal de Jesus. Jesus está no final do seu ministério, ele já está se preparando, então, para ir para o Getsêmani e para os momentos finais da sua vida.
Então ele eleva a sua voz agora em oração ao Pai. Ele já tinha conversado com os discípulos, ele já tinha dado direções aos discípulos, já tinha indicado o que iria acontecer, mas agora ele se volta para o Pai para fazer a sua derradeira oração. São, como eu sempre digo, as últimas palavras, né? Seria a última oração, e é aquela que nós devemos prestar mais atenção. As últimas palavras de um homem são palavras importantes, escolhidas, medidas, porque ele sabe que não terá outra oportunidade. Então, quando olhamos para os últimos discursos de Jesus e a sua última oração, precisamos dedicar uma atenção especial, porque ele está colocando ali as coisas mais importantes, é o fechamento do seu trabalho, da sua pregação. Então ele se volta para Deus para agora interceder, e ele faz aqui 3 intercessões. Ele primeiro intercede por si, do verso 1 ao verso 15, depois do verso 6 ao verso 19, ele vai interceder pelos discípulos que caminharam com ele, e a partir do verso 20, ele vai interceder, vai incluir nessa intercessão dos discípulos, né, todos aqueles que viessem a crer. Então, quando nós lemos o que ele pede ao Senhor para os seus discípulos naquele momento, ele também nos inclui, quando ele coloca no verso 20, né, não peço somente por esses, mas também por todos aqueles que vierem a crer em mim. Então, nós também estamos incluídos nessa oração. Tudo aquilo que Jesus pede ao Pai para os seus discípulos, ele está pedindo também em nosso favor, ele também está intercedendo por nós, porque nós viemos a crer nele depois desse tempo, depois do momento onde ele faz essa oração. Então, ele intercede por si, intercede pelos seus discípulos atuais e intercede pelos seus discípulos do futuro. Mas não é nessa divisão que nós vamos nos concentrar, nós vamos nos concentrar no conteúdo, naquilo que Jesus está destacando nessa oração. E ele destaca 4 temas que são importantes, que precisamos nos atentar. Ele vai falar a respeito de salvação, ele vai falar a respeito de segurança, ele vai falar a respeito de santificação e vai falar a respeito de unidade. Então ele começa trazendo para nós qual é o instrumento dessa salvação que ele vai trazer. Ele diz no verso 1, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Ele está caminhando para a cruz, mas ele não encara essa cruz como uma derrota, e ele sempre deixou isso claro para os seus discípulos, e ele agora nessa oração, ele está declarando que a sua caminhada para a cruz é o ápice da sua missão. Ele está indo para ser glorificado e glorificar ao Pai. A sua morte, a sua crucificação, muito longe de ser uma derrota, na verdade é o ápice da sua missão, aquilo que ele veio fazer, é a obra que ele veio realizar. Então ele está declarando que a sua caminhada para a cruz é um momento onde o Filho vai glorificar o Pai e o Pai vai glorificar o Filho. É como um rei caminhando para a sua coroação. O instrumento da nossa salvação é a crucificação de Cristo. Ele veio para morrer em nosso lugar. Não foi diferente, não foi um acidente de percurso, não foi algo que estava nos planos dos romanos, não foi algo que estava nos planos de Satanás, isso é algo que estava nos planos de Deus. Deus planejou que fosse dessa forma. E agora, essa crucificação, essa morte, ao invés de ser uma derrota, é na verdade a grande vitória, é a grande consumação de todas as coisas. E qual é a essência dessa salvação? Ele vai dizer, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa salvação, irmãos, é uma dádiva, é um presente que ninguém mais tem autoridade para dar, porque ele recebeu essa autoridade do Pai, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. É um presente.
A vida eterna, a nossa salvação, em essência, é um presente, não é algo que nós conquistamos, não é algo que nós planejamos, é algo que é nos dado por Cristo, porque o Pai deu a Ele autoridade para isso. É um presente que nos foi dado. É algo que chega até nós sem que nós tivéssemos planejado, sem que nós tivéssemos executado. Foi Ele que fez. E Ele que deu. Essa é a essência da salvação, e nós temos nessa salvação a vida eterna. A vida eterna que não é um conhecimento apenas intelectual, né? A vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O resultado dessa obra, o resultado do sacrifício de Cristo, é que nós fomos reconectados com o Pai, tivemos os nossos pecados perdoados, e aquilo que nos impedia de nos relacionar com Deus, agora foi por terra, e agora nós estamos novamente ligados ao Senhor. É um conhecimento que ultrapassa um mero conhecer, um mero saber, é um conhecimento de intimidade. A vida eterna é conhecer a Deus, é ter relacionamento com Deus, é ter acesso a Deus. A nossa vida eterna já começou, porque nós já temos comunhão, já temos acesso ao Senhor, nós já conhecemos a Deus. Ele nos deu, e nos deu de forma consumada. Verso 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus aqui já fala como alguém que já foi crucificado. Jesus aqui nessa oração, ele já se considera morto, ele já se considera como alguém que já foi crucificado. E ele diz, eu realizei essa obra, eu te glorifiquei na terra, fazendo aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu vim aqui para morrer por eles, e eu morri por eles. Eu paguei o preço do pecado deles. E ele declara lá na cruz, ele diz o quê? Está consumado. Quando Jesus declara está consumado, ele está dizendo, está pago. As nossas dívidas foram pagas. Não temos mais diante de Deus nenhum débito. Somos pecadores? Sim, mas todos os nossos débitos foram pagos, porque Jesus veio para morrer pelos pecadores, para pagar o preço do nosso pecado. Então, a salvação que Jesus está descrevendo aqui em sua oração, é uma salvação que foi planejada por Deus, que foi dada por Deus a nós, e que foi consumada por Deus na cruz do Calvário. Ele esteve presente do começo ao fim. Ele planejou, ele executou, e ele consuma essa salvação. E Jesus recebe, então, uma recompensa por ter realizado essa obra. Verso 5, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus, para cumprir a missão que o Pai lhe deu, Jesus abriu mão de toda a sua glória. Ele encarnou, ele nasceu de mulher nessa terra, ele viveu uma vida de ser humano. Irmãos, quando a gente pensa na humilhação de Cristo, nós tendemos a nos lembrar apenas do sofrimento que ele recebe na cruz do Calvário. Mas imaginem, o Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, precisar ser carregado no colo. Ele precisou ter as suas fraldas trocadas em algum momento. Jesus foi criança, provavelmente foi orientado ali pelos seus pais, precisou do socorro dos seus pais em vários momentos. Então, ele não deixou de ser Deus, mas ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Vamos dar uma olhadinha lá em Filipenses, capítulo 2, que descreve, deixa marcado aí, João, e vamos em Filipenses, capítulo 2, que faz uma descrição do que Jesus abriu mão, né? Filipenses capítulo 2.
do 5 a 11. Paulo exortando aqui os irmãos de Filipos a terem um comportamento parecido com o de Jesus, ele descreve o que Jesus fez, né? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a obra que ele realiza, mas aqui vem a recompensa, numa descrição melhor. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode voltar lá para João, para o Evangelho. Então veja que aquilo que Jesus pede na sua oração, no verso 5, que agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, essa oração foi atendida, e Paulo descreve isso quando fala aos filipenses. Ele tem a recompensa do trabalho, da sua vida, da sua morte. Deus reconhece, ressuscita ele dentre os mortos e o coloca com autoridade sobre todas as coisas. Então a oração de Jesus, ela é atendida e faz parte da comprovação, da consumação da obra. Aquilo que ele realizou foi realmente recebido pelo Pai, então podemos confiar que a obra que Jesus Cristo realizou em nosso favor foi realmente eficaz, porque o Pai reconheceu essa obra, dando a ele de volta ao seu lugar de glória. Então essa obra está consumada. Então, sobre a salvação, Jesus fala da natureza, né, do instrumento que é a crucificação, fala da essência dessa salvação, que é um presente dado por Deus a nós, fala de como essa salvação está consumada, e por fim, como prova dessa consumação, nós temos a sua recolocação, a sua glorificação. Então, a partir daí, Jesus vai falar sobre a segurança que nós temos nesta salvação. Porque se é uma salvação que foi planejada por Deus, que foi executada por Deus e que foi consumada por Deus, nós não temos como estragar. Porque se fosse dado a nós alguma parte nessa tarefa, se fosse dado a mim e a você alguma parte desse trabalho, com certeza nós estaríamos em grande risco. Mas justamente o fato de ser uma obra realizada totalmente por Ele, não há como falhar. Essa obra foi realizada em favor daqueles que Deus deu a Ele, Ele enfatiza isso, verso 6, manifestei o teu nome àqueles que me deste. Deus, o Pai, já tinha designado, já tinha determinado aqueles que Jesus iria socorrer, aquele que Jesus ia salvar. Verso 9, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ele diz, não estou pedindo pelo mundo inteiro, não estou pedindo por todas as pessoas, eu estou pedindo por aqueles que me deste. Verso 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus está aqui afirmando claramente que ele veio realizar uma obra em favor daqueles que Deus deu. Então esse planejamento de Deus, essa execução do plano de salvação que Deus realiza, é uma execução de que já tinha um alvo, já tinha pessoas que ele queria, que ele identificou, que ele quer salvar. Então podemos estar seguros da nossa salvação, em primeiro lugar, por conta disso, porque Deus nos deu ao Senhor Jesus. Foi o Pai que nos deu a Ele, então não precisamos temer, porque essa salvação foi executada por Ele, planejada por Ele e consumada por Ele. Não temos
em nós nenhuma tarefa e nenhum mérito. Então podemos estar seguros, porque nem nós podemos estragar aquilo que Deus fez por nós. Uma outra razão de que podemos ter segurança dessa salvação é o cuidado de Cristo por nós. Verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ele está falando aqui de Judas Iscariote. Mas ele diz, eu os protegi e nenhum deles se perdeu. E ele agora pede ao Pai que o Pai também nos proteja. Então há um pedido do próprio Cristo de que o Pai nos guarde, de que o Pai nos proteja. É Ele que está nos sustentando, é Ele que está nos guardando. Se estamos aqui firmes até hoje, irmãos, não é por causa da nossa força, não é por causa da nossa inteligência, não é por causa da nossa capacidade, não é porque eu sou o bonzão, não. É porque o Senhor está cuidando de nós, Ele está nos preservando. É Ele que nos preserva, é Ele quem nos guarda, é Ele que cuida de nós. Porque, mais uma vez, se dependesse de mim, se dependesse de você, nós estaríamos perdidos. Basta um pequeno vislumbre na nossa própria vida, no nosso próprio coração, na nossa própria mente, e a gente percebe o risco que estaríamos correndo se estivéssemos à nossa mercê. Mas nós não estamos à nossa mercê, nós estamos sob o cuidado de Cristo, nós estamos sob o cuidado de Deus Pai. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. E Jesus segue intercedendo por nós. Verso 15. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Li o 14. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus intercedeu por nós aqui na oração sacerdotal, pedindo que Deus não nos tire do mundo, sabendo que nós não pertencemos ao mundo, mas Ele pede que nós sejamos guardados do mal. Jesus pede ao Pai que Ele nos guarde, e o Pai está nos guardando. E essa intercessão não acontece somente nesse momento. Jesus está intercedendo por nós hoje. Vamos lá em Hebreus capítulo 7. Deixa marcado aí João, e vamos em Hebreus, lá no finalzinho. Hebreus capítulo 7, verso 25. O autor aos Hebreus está falando do sacerdócio de Cristo, de como é um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, ao sacerdócio da descendência de Arão. E aqui, falando desse sacerdócio, vamos ler o 24 também. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode voltar lá para o Evangelho de João. Vejam, Jesus está intercedendo por nós até hoje. Jesus está falando ao Pai e pedindo ao Pai em nosso favor. João vai falar na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado junto ao Pai. Jesus está advogando as nossas causas. Jesus apresenta o seu sacrifício continuamente a nosso favor, o sacrifício definitivo que perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões e nos deu perdão total diante de Deus. Então podemos ter segurança nessa salvação que foi dada por Deus, primeiro porque Ele nos deu essa salvação, Ele quis nos dar e Ele nos chamou para isso. Nós podemos ter segurança nessa salvação, porque Jesus Cristo está cuidando de nós, o Pai está cuidando de nós, e também temos a intercessão do Filho contínua a nosso favor. Eles estão trabalhando conosco pela nossa salvação. Eles estão cuidando da nossa salvação. Eles executaram essa salvação, garantiram essa salvação e estão garantindo que ela permaneça na nossa vida. São eles, é Ele que nos guarda, é o Senhor
que nos guarda. Então podemos ter segurança. Não tenha medo. Não tenha medo de não ter a sua salvação. Não tenha medo. Não fique pensando, será que eu vou para o céu? Será que eu vou para o inferno? Não tenha esse medo, porque se olharmos para o nosso desempenho, se sinceramente olharmos para a nossa vida e avaliarmos o nosso desempenho, teríamos razão para ter medo. Mas não é por causa do nosso desempenho, é por conta daquilo que Ele realizou, Ele fez. Então não precisamos temer. Confie no Senhor, Ele te salvou, Ele te deu essa salvação e Ele está garantindo essa salvação, Ele está trabalhando por essa salvação. Logo após falar da segurança, então Jesus vai falar a respeito de santificação. Porque se você estava pensando, Guilherme, então se a minha salvação está garantida, então está tudo liberado, né? É a primeira pergunta que me fazem quando eu vou falar a respeito da segurança da salvação que nós temos em Cristo, é aquele pensamento, então posso fazer tudo? Então está liberado? A próxima pauta de Jesus é justamente a resposta dessa pergunta. Ele garante a nossa salvação, mas Ele também está trabalhando na nossa santificação. É um processo onde todo salvo entra. Primeiro que nós precisamos lembrar é que a santificação é um processo para salvos. Nós erramos muitas vezes quando queremos que os não salvos sejam santificados. Quando esperamos que o mundo se comporte como santos. Quando que o mundo apresente valores e defenda valores de santidade. Isso é uma expectativa completamente equivocada, porque a santificação é um processo que passa aquele que foi salvo pela obra do Senhor, e a santificação é um processo que é feito pelo Senhor através do seu Espírito em nós. Então não espere santificação do mundo, não espere valores santos do mundo, não adianta cobrar, gritar, espernear, para que o mundo seja santo, porque se não fosse Deus nas nossas vidas, nem nós seríamos. Precisamos militar e trabalhar para a conversão do mundo, para que o mundo seja alcançado pelo Evangelho, para que o mundo seja alcançado por essa salvação, e aí sim, podemos esperar que o mundo seja santificado. Mas Jesus vai começar então a tratar de santificação, verso 17. Santifica-os na verdade. E qual é a verdade? A tua palavra é a verdade. Irmãos, não há processo de santificação sem a palavra da verdade. Nós precisamos da palavra, nós precisamos nos debruçar sobre a palavra, nós precisamos ler, estudar, estar com a nossa vida conectada e alimentada pela palavra de Deus. Irmãos, vivemos tempos tão tristes, onde a maioria de nós não lê a Bíblia, não conhece as Escrituras, não tem compromisso diário, não tem um compromisso de estar estudando e conhecendo as Escrituras. Sem isso, irmãos, o processo de santificação não vai acontecer. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vivemos num tempo que tem Bíblia de todo tipo, né? Tem Bíblia de vida financeira, Bíblia da mulher, Bíblia do empresário, Bíblia do empregado, tem Bíblia de tudo. E a gente não lê. Temos várias traduções e, Guilherme, mas eu li aquela tradução que falava vou-lo, dá-lo, ei, e era difícil, eu não conseguia entender jactância, não conseguia entender Xúndia das Ilhargas, mas tem outras traduções. Nós hoje usamos uma tradução Nova Almeida atualizada, que melhorou muito a linguagem, facilitou muito o entendimento. Então não temos desculpas, o que temos é desculpas, né? Nós sempre vamos encontrar desculpas, mas irmãos, somos o povo do livro. O crente sempre foi conhecido como o povo do livro.
Mas infelizmente nós estamos deixando esse livro de lado, e sem a palavra de Deus nós não teremos um processo de santificação efetivo na nossa vida. Está cansado de lutar contra os mesmos pecados, está cansado de cair sempre nas mesmas falhas, está cansado de ser levado sempre pelas mesmas tentações. Irmão, é a palavra de Deus que vai te socorrer, é a palavra de Deus que vai te ajudar. Você não precisa estar sofrendo, sendo derrotado dia após dia pelos mesmos pecados. Se não se voltar para a palavra de Deus, você vai passar por esse processo dessa forma. Mas Deus está nos dizendo, Jesus na sua oração pede ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E somos santos. A palavra santo significa separado. Nós somos declarados santos quando somos alvo do Evangelho na nossa vida. Quando o Senhor nos alcança, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós nos rendemos a Cristo, nós somos declarados justos e somos santos, porque fomos separados do mundo. Mas somos santos em processo de santificação, e esses santos separados do mundo, Jesus também destaca aqui, porque diz: nós deixamos de pertencer ao mundo. Verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então esse processo de santificação tem a ver com o nosso apartamento desse sistema mundano. Nós fomos apartados dele, nós não temos mais esses valores, nós não temos mais esse pensamento, a nossa cosmovisão é diferente, os nossos valores são diferentes. Nós vivemos nesse mundo, mas não compactuamos com os valores desse mundo. Ser santo é ser separado nesse sentido. Nós fomos destacados, apartados do mundo por Deus. Então os nossos valores são outros. Nossa vida santa é uma vida diferente, com valores diferentes. Nós não podemos ser confundidos com o mundo, não podemos ser misturados e não identificados, olhar para nós e olhar para o mundo e não ver diferença alguma nas nossas falas, nas nossas atitudes, nos nossos procedimentos. Se alguém olhar para nós e não conseguir identificar que há algo diferente, tem algo errado, estamos fazendo algo errado, porque nós não somos deste mundo. E o interessante, e o que pode parecer paradoxal, é que Deus nos tira do mundo, mas Jesus diz que Ele nos tira do mundo para nos enviar ao mundo. Verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós saímos do sistema mundano, mas permanecemos vivendo no mundo, justamente para podermos fazer esse contraponto, de sermos pessoas que vivem nesse mundo com valores que não são desse mundo. Nós fomos enviados pelo Filho. De que maneira? Ele diz aqui, da mesma maneira que Ele. Assim como tu me enviaste, eu os enviei. Da mesma forma. Jesus, sendo Deus, foi enviado a esse mundo para estar num lugar de total destaque. Jesus veio nesse mundo e ficou num templo gigante, assentado num trono, exercendo autoridade e destaque e brilho. Não. Jesus veio a esse mundo e foi enviado a esse mundo para andar com o povo, andar em meio aos pecadores, pregando o evangelho aos perdidos. Jesus era acusado, inclusive, de andar apenas com maus elementos. Os fariseus olhavam para ele e diziam: esse aí só anda com prostitutas e publicanos. Ele chegou a ser acusado por andar apenas com essas pessoas, e ele disse: eu vim para o perdido. Então, da mesma forma que Jesus foi enviado ao mundo, nós fomos retirados do mundo, do sistema mundano, temos valores diferentes do mundo, temos nosso proceder é diferente do mundo, mas fomos enviados ao mundo para
pregar a este mundo, para dar testemunho de Deus a esse mundo, para poder estar próximo do pecador, estar próximo daquele que precisa ouvir. Ele foi enviado para os doentes e nós também fomos enviados para os doentes. Nós também fomos enviados para aqueles que, como nós, são pecadores carentes da graça e da misericórdia de Deus. Porque se nós ficássemos apenas com a parte que ele diz, olha, eles não são desse mundo, a gente poderia se encastelar, né? Vamos fechar aqui as portas da igreja, vamos ficar aqui só entre nós, vamos viver aqui só no meio dos crentes, todo mundo feliz, todo mundo bem, todo mundo dos mesmos valores, mas não, Jesus nos tira do mundo e nos envia ao mundo. Então nós somos enviados ao mundo. Os nossos relacionamentos, não use a palavra de Deus como desculpa para se apartar, se isolar e talvez desdenhar daqueles que não têm o Senhor Jesus ainda. Nós não somos melhores do que eles em absolutamente nada, nada. A diferença é que nós já fomos alcançados pelo Evangelho e eles, nós cremos, nós queremos, nós desejamos, nós esperamos que eles também sejam alcançados. Então, na nossa santificação, nós precisamos da palavra de Deus, nós também precisamos mudar os nossos valores, deixar que os nossos valores sejam mudados e não tenhamos mais os valores desse mundo, mas no processo de santificação, nós também fomos enviados ao mundo, como testemunhas, como pregadores, como anunciadores da salvação que o Senhor tem para nós. E por fim, o último conteúdo, Jesus vai falar da unidade. Falei ontem, no nosso culto da virada, talvez alguns irmãos venham discordar de mim, mas a leitura que eu faço é que o maior desafio da igreja nesse ano é a unidade. Existem outros temores, existem outras preocupações, mas irmãos, se nós estivermos unidos, quem nos guarda é Deus, quem nos protege é o Senhor, o nosso destino está nas mãos dEle. Se o Senhor entender que precisamos passar por algum tipo de perseguição, nós passaremos. E nós oramos ao Senhor para que não venhamos a passar por nenhum tipo de perseguição. Ele nos manda orar. Paulo diz isso a Timóteo, que nós devemos orar pelos reis e pelas autoridades para que tenhamos vida tranquila. E é isso que fazemos, oramos a Deus e intercedemos pelas autoridades para que nós, como igreja, tenhamos vida tranquila. Os inimigos externos não devem nos preocupar. Agora, aquilo que nos divide, aquilo que nos separa, isso é um problema sério. E nós vamos ver agora o que Jesus fala a respeito da unidade. Primeira coisa, a unidade que há entre nós não é uma hipótese, não é algo que nós vamos construir, é algo que foi criado por Deus, foi feito por Deus. Vamos dar em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, deixe marcado aí o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler o verso 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Pode voltar lá. Então, irmãos, quando fomos alvo da salvação de Deus, quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos entregamos a vida ao Senhor Jesus, quando nascemos de novo, quando tivemos o nosso coração de pedra trocado por um coração de carne, quando a salvação de Deus nos alcança, Ele nos inclui no corpo, Ele nos coloca no corpo. Então a unidade da igreja também não é obra minha e tua.
A unidade da igreja é uma obra de Deus. Nós somos chamados a preservar a unidade do corpo, não a realizar essa unidade. Essa unidade já foi realizada por Deus na nossa salvação. Ele nos salva e nos inclui. Nós fomos todos batizados no mesmo Espírito, incluídos no corpo, independente da nossa origem, independente da nossa história, independente de qualquer situação da nossa vida. Quando somos alvo da salvação de Deus, nós somos incluídos no seu corpo. Isso é fato, é obra de Deus. Nós somos chamados a preservar essa unidade. Somos chamados a manter essa unidade. E por que nós devemos fazer isso? Em primeiro lugar, porque essa é a vontade de Cristo. Verso 21. A fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está pedindo isso ao Pai. Essa é a vontade de Cristo, essa é a vontade do nosso Senhor, essa é a vontade do nosso Salvador. Ele quer que nós andemos em unidade. Por isso precisamos preservar essa unidade, lutar, militar para que essa unidade permaneça. Nós fomos incluídos no corpo e nós devemos nos entranhar nesse corpo, nós devemos nos fixar nesse corpo e não entrar em disputas e contendas que vão nos afastar, que vão nos dividir. Porque a vontade de Cristo, essa é a primeira razão. A segunda razão é por conta da nossa origem, no mesmo verso 21, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. A unidade do Pai, do Filho, é uma unidade perfeita, harmônica, eterna. Pai, Filho e Espírito Santo sempre viveram em total harmonia, em total comunhão. E Ele agora nos inclui. Nós agora, a nossa origem, o nosso novo nascimento, a nossa nova natureza, é uma natureza que está ligada intrinsecamente à unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz parte de quem nós somos. Nós somos outras pessoas, nós somos outras criaturas, temos uma nova origem, um novo nascimento, e com isso nós estamos ligados, unidos, como o Pai, Filho e Espírito Santo também estão ligados e unidos. Outra razão para que nós militemos por essa preservação da unidade é por causa do nosso destino eterno. Verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus está pedindo ao Pai para que todos nós estejamos com Ele no mesmo lugar. Nós vamos morar juntos pela eternidade, queridos. Nós vamos passar a eternidade juntos. Nós não vamos estar de mal nos céus, nós não vamos estar indispostos uns com os outros na Nova Jerusalém. Nós temos que estar juntos, nós vamos passar a eternidade juntos. Essa é a vontade de Cristo, esse é o resultado da obra que Ele veio realizar. Nós vamos passar a eternidade juntos. Então vamos começar a treinar, gente. Vamos treinar. Não adianta a gente ficar de biquinho um para o outro agora. Não adianta a gente ficar chateado um com o outro agora, porque, irmãos, nós estamos ligados para sempre. E a gente vai para o mesmo lugar. A obra de Cristo está nos levando para o mesmo lugar. Então nós estamos militando contra algo que nós nem realizamos. Estamos militando contra a vontade de Deus. Lutar contra a nossa unidade, não cuidar da preservação da nossa unidade, é ir contra a vontade de Deus, é ir contra aquilo que Cristo quer. Toda e qualquer ideia, ideologia, militância que busca nos dividir, que busca nos afastar, seja ela por conta de doutrinas bíblicas, seja ela por conta de ideologias políticas, seja ela por conta de divisões sociais, irmãos,
todos esses argumentos vêm do maligno. Porque a vontade de Deus é que nós estejamos unidos. Ele nos incluiu em um corpo. E o nosso trabalho, a nossa militância é para que nós estejamos permanecendo nesse corpo, unidos nesse corpo. O mundo é dividido. O mundo é dividido por várias causas. Causas políticas, sociais, econômicas, e muita coisa. O mundo tem muitos motivos para divisão. Mas nós temos o maior motivo para a unidade. Nós somos nascidos de novo, recriados em Cristo, salvos por Ele, incluídos no corpo. Temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Estamos unidos ao Criador, ao soberano do universo. Isso é maior do que qualquer outra coisa. E por fim, precisamos preservar essa unidade por causa da nossa missão. Verso 21. A fim de que todos sejamos um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, eles também estejam em nós. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Irmãos, a nossa falta de unidade milita contra a evangelização. Não adianta nós pregarmos o Evangelho, não adianta nós anunciarmos a palavra de Deus a este mundo, se quando as pessoas entram aqui, encontram divisões, encontram irmãos de mal com irmãos, brigando com irmãos, denominações brigando com denominações, líderes brigando contra líderes, acusações de um lado e de outro. Isso milita contra. Porque Jesus está dizendo que essa unidade é que vai testemunhar a respeito daquilo que o Pai e o Filho são, para que eles possam crer que o Senhor Jesus foi enviado pelo Pai. Então, se nós não estamos militando para preservar a unidade, nós estamos trabalhando contra a salvação dos perdidos. Nós estamos trabalhando contra o objetivo de Deus, que é salvar várias e várias pessoas que estão ao nosso redor. Familiares nossos, amigos nossos, vizinhos nossos. Se nós não estivermos em unidade, nós estamos trabalhando contra a evangelização. Então, irmãos, tendo em mente a nossa salvação planejada, executada e consumada por Deus, tendo em mente que essa salvação nos é garantida, temos segurança nela, porque foi um presente dado por Deus, que foi uma obra realizada totalmente por Ele, e que nós estamos debaixo do cuidado de Cristo e debaixo da intercessão de Cristo, tendo em mente que a santificação vem por meio da palavra de Deus, da palavra da verdade, que nós não pertencemos a esse mundo, mas fomos enviados a esse mundo para pregar e testemunhar por meio da nossa unidade. Que o nosso 2023 seja diferente, que o nosso 2023 seja melhor, que nós sejamos melhores, que nós possamos estar concentrados em quais são os nossos pecados e não quais são os pecados dos outros. Que nós estejamos concentrados em quais são as nossas fraquezas e não quais são as fraquezas dos outros. Que nós estejamos empenhados em transformar, pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito, a nós mesmos e não os outros. Porque se você reparar, metade das nossas brigas, ou até mais, tem muito a ver com aquilo que a gente quer que o outro melhore, que o outro mude. E a gente está muito pouco dedicado àquilo que nós precisamos melhorar, e àquilo que nós precisamos mudar. Então, por causa da vontade de Cristo, por causa daquilo que Ele tem para nós e daquilo que Ele fez por nós, que a nossa unidade seja o seu bem mais precioso em 2023. Que o seu esforço, que o nosso esforço, que o nosso trabalho seja para preservar a unidade, porque nós somos unidos por algo muitíssimo maior, muitíssimo mais importante
do que qualquer outro motivo de divisão. Não há nada que seja maior do que o nosso vínculo por meio do Espírito Santo. Não há nada que seja mais importante do que o fato de que Deus nos incluiu no seu corpo e que nós somos membros uns dos outros. Amém? Deus abençoe.